amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a jovem Rebeca também para estar louvando ao Senhor, nos conduzindo. Este surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais. Na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 13, carta que escreveu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, número 13. Quem achou, amém? Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Toda a igreja 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz onde filhos, é o vento que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz
trazer chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te traz glória e livramento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos aqui não são mais escravos do medo porque foram libertos pelo sangue do Senhor Jesus? Aquele sangue que te purificou de todo o pecado na cruz do Calvário. Aquele que fez com que você estivesse aqui adorando e bendizendo o nome dele. E esse hino vai dizer: com uma melodia ele me encontrou e me cercou com uma canção. Ele fala que você não é mais escravo do medo porque você é filho do Senhor Jesus Cristo. Então, adora o Senhor Jesus nessa noite, porque você tem que botar aqui um papo de verdade para dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ser escolhido foi o meu nome, me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar.
continue trazendo essa certeza aos nossos corações, né? Que nós não somos mais escravos do medo, porque em Cristo habita em nós, né? Os nossos adolescentes darão com oportunidade. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que lhe fez. Provado já está, e o que prometeu, ele cumprirá. Entendeu ao vento e a tempestade, e deixarei que eu possa entender. Ah
estão ali do lado de Leite, estando irmão de Leite, essa família abençoada lá de Macaé. Veio nos visitar e está conosco nessa noite. Está conosco também o Teófilo, amigo do Tiago, o Theo, amigo da Giovana, e a Esther, que está acompanhada com Samuel, né? Se é verdade que nós estamos felizes com a presença dos nossos irmãos, vamos louvar o Senhor. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se acaso qual é tu estás, se o teu coração é corromper, dá minhas mãos e meu irmão será. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão será. Dá minhas mãos, dá minhas mãos, dá minhas mãos e meu irmão será. Glória a Deus, as nossas crianças adorando e bendizendo o nome do Senhor. Seus irmãos capaceiam. Telefone do céu é a oração. Se quiseres falar, é de joelhos no chão. O telefone do céu é a oração. E se quiseres falar, é de joelhos no chão. Se não atender, se não atender, outra Queremos a Deus orar ao Senhor, apresentando os serviços, ofertantes à sua casa. Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem a paz suprida a necessidade do igreja, do teu povo. Nós, ó Deus querido, vivemos neste mundo ainda, Senhor, precisamos, Pai, de bênçãos financeiras, de vitórias financeiras, portas abertas. Ministramos, ó Deus, sobre a tua igreja, Pai, bênçãos financeiras, portas abertas, os carros também, ó Pai. Continua abençoando, Deus, assim, a cada dizimista ofertante. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Sendo a gente conhecido, peço a Ele para te cobrir com as mãos poderosas dele nessa noite. Mesmo que o trovão, mesmo que o mar surja na sua vida, você vai descansar porque você está confiante na palavra que o Senhor te disse que é siga, e não temas.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas do também descansarei, pois sei que és Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia. Pode ficar sentadinho. Essa poltrona. Abre a sua Bíblia no livro que nós lemos. A introdução desse culto, que foi a carta que escreveu Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Eu não vou ler tudo, mas eu quero a ajuda da igreja para nós lermos a partir do versículo de número 11. A partir do versículo de número 11, capítulo de número 13. Se encontra na tela. No 3, eu quero a tua ajuda. 1, 2, 3. Era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, uma coisa, 13. permanecem a fé, a esperança e o amor,
Vamos repetir o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o Qual é o maior? amor. O amor. A carta ela é uma carta pastoral dirigida a uma igreja que estava atravessando alguns problemas, algumas crises comportamentais, crises espirituais. E Paulo, ele, no capítulo, no livro de 1 Coríntios, é uma série de ensinamentos que ele vem dando para esta igreja, a igreja de Corinto, que é uma igreja da Grécia, né, pastor? Uma igreja uma cidade muito rica, porém tinha muito comércio, me parece, de navios, né, naquela região. E lá existia essa igreja que, apesar de ativa, era uma igreja ativa, mas ela tinha muitos problemas. E na carta que Paulo escreve, nesse livro de 1 Coríntios, ele vem falando sobre vários temas, abordando vários ensinamentos. Quando ele chega exatamente no capítulo de número 12, onde ele fala sobre os dons espirituais e sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, ele faz uma pausa. Não está na Bíblia, mas eu, conjecturando, imaginando ele naquela época, nós como pastores que somos de igreja, vendo a situação daquela igreja, que eu não quero deixar bem claro que nada tem a ver com a nossa igreja, apenas para o nosso conhecimento, mas como ele sabia da situação que passava aquela igreja, ele fazendo vários ensinamentos para aquele povo. Quando ele chega no capítulo 12, que ele fala sobre os dons espirituais, também sobre o corpo da igreja, somos nós, ele fala assim: coisa minha, pensamento meu, não está na Bíblia, conjecturando. Como é que eu vou continuar a falar sobre os dons espirituais se eu estou tendo problema aqui dentro da igreja também com isso? Não adianta nada eu continuar dando esse tipo de estudo para essa igreja, a igreja de Corinto, se eu não alertá-los, se eu não ensiná-los sobre algo que é mais importante. Então, no capítulo de número 13, ele ensina que nem todo conhecimento, dons que nós recebemos da parte do Senhor, que nós buscamos, podem superar, não é superior ao que é mais importante em toda a Bíblia Sagrada, que é o amor. Nós precisamos aprender, conhecer mais e principalmente colocarmos em prática o amor. Mas não é esse amor que eu sinto aí pela minha esposa, não é o amor que o pastor Luciano sente pela Diaconisa Adriana, sua esposa, não é o amor que o pastor Edmar sente pela irmã de Leite, muito menos o amor que o pastor Mauro sente pela Joana. Não é esse amor. Mas é um amor que eu preciso sentir, se sinto pelo pastor Francisco Lei, é um amor que eu sinto pelo pastor Luciano, pelo pastor Joel, pela igreja, pelo Deus semelhante. É esse amor que nós precisamos cultivá-lo a cada dia, regar esse amor, cuidar desse amor e não deixar esse amor morrer. Porque se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é puramente amor. Puramente
noite. Jesus subiu naquela cruz que era para mim, que era para você, não para mostrar que ele era poderoso, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Não, nada disso. Jesus não passou por um momento de ridicularização na sua vida, como foi aquele momento que ele lá na cruz, na hora que ele sentiu sede, molharam uma vara de sopo no vinagre e deram para ele beber. Um momento de humilhação, não pelo vinagre, mas pelo sopo, por aquela vara, pelo que ela era. Jesus não subiu naquela cruz simplesmente para mostrar que ele era filho de Deus. Mas ele subiu naquela cruz, Isaac, porque ele tem amor por você. Ele subiu naquela cruz por amor a mim, por amor a esta igreja que aqui está essa noite. A Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira. Ele não tem como expressar, como medir o amor que ele sente, sentiu e continuará sentindo pelo mundo. Por isso ele coloca tal maneira. Não tem como medir. Não tem como expressar um amor desse. Que amor é esse? Que eu morro por alguém. Que eu me entrego por alguém. Um amor sem limite. Um amor que não tem como imaginar. Mas é esse amor, esse mesmo amor que Jesus tem por mim e por você. É esse amor que eu tenho que ter pelo Flávio. É esse amor que eu tenho que ter pelo Edmar, pelo Mauro. Pela Jéssica. Pela Rebeca. Pelo David. E quando ele chega no capítulo 13, com o apóstolo Paulo, ele discorre sobre o que é mais importante. Não basta ter dom disso ou daquilo, porque dom, irmãos, não é sinônimo de salvação. Vou repetir, dom não é sinônimo de salvação. Você pode ter vários dons. Dom de curar, dom de milagre, dom de interpretação de língua. Mas eu vou te mostrar lá na Bíblia que isso não salva ninguém. O cara pode estar dentro da igreja há 300 anos, cheio de dom, a bagagem cheia de dom, dom de ensinar bem. Mas a Bíblia vai me dizer, em Mateus, capítulo 7, que muitos vão chegar para ele naquele dia e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios. Em teu nome, em teu nome. E qual vai ser a resposta dele? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então não adianta. O que se resume em tudo isso, na salvação do homem, da salvação da alma, é pura e unicamente amor. É quando eu ver um irmão caindo, eu correr a dele, para ele não cair, para me segurar ele, para que ele não caia. A hora que eu ver alguém no erro, não é julgá-lo, não é condená-lo, mesmo porque quem somos nós para julgar alguém? Nem Jesus ainda julga, ele é nosso advogado, ele virá como juiz, mas por enquanto ele é advogado, está lá no céu defendendo a nossa causa, a minha e a sua. Mas a Bíblia diz que ele virá como juiz. Mas por enquanto nem ele julga. E o que nós podemos ver, não sei se aqui já tem alguns irmãos ou irmãs que já passaram por essa experiência que eu já passei, a igreja passou, passando juntos, de igrejas que parecem mais, pastor, de tribunais. Claro. É um julgando o outro, é um julgando o outro. Não se aproveita nada. Lá em Corinto, existia isso. Lá em Corinto, a igreja era dividida. Uns eram de Paulo, né? Outros de Apolo. Lá existiam grupinhos que, na nossa linguagem de hoje, muitos chamam de panela. Tem panela que é fechadinha, você não lembra?
É só aquela panelinha ali e ninguém. Então lá existia isso, lá em Corinto. Por isso Paulo escreve esta carta admoestando, ensinando o que nós precisamos fazer para melhorar, para sermos encontrados pelo Senhor como uma igreja que Ele tem prazer de se manifestar. Eu quero pertencer a essa igreja, e eu creio que eu pertenço a essa igreja. A igreja que, quando nós chamamos a presença dEle, Ele tem prazer de vir ao nosso meio, porque Ele vê que aqui existe amor, aqui existe união, aqui existe comunhão. Pastor Mauro não vai chegar sozinho no céu, vai, pastor? Nem eu, muito menos você. Se ele não me ajudar, eu ajudar ele, eu não chego no céu. Porque vai chegar um momento da minha vida que eu vou pedir socorro para ele. Pode ser para ele, pode ser para você. Talvez você olhe daí de onde você está para cá e vê pessoas que... Tem pessoas que veem sim, vão ver defeito. Mas o maior defeito da igreja está aqui, começando por mim. Aqui. Sabe por quê? Porque quantos defeitos a igreja tiver, quantos defeitos nós vamos ter? Porque nós carregamos isso. Vai chegar um momento na minha vida que eu vou me sentir fraco. Vai dar vontade de parar, de desistir, de voltar atrás, desanimar. Nós estamos vivendo numa época onde o frio espiritual não é esse frio que a gente está sentindo junto de fora. Lá na minha terra, na nossa terra, lá estava fazendo esse dia 9 graus, né? 9, 8 graus. Eu ia na sala de frio. Mas esse frio é mole. Você coloca um popojaco, né? A touca. Daqui a pouquinho, né, João? Você está quentinho. Mas o frio espiritual serve. Esse nós precisamos de agasalhos diferentes. Para esse frio espiritual não pegar em nós precisamos ir, o que já foi falado aqui hoje, joelho. Ir para o joelho. Pedir ao Senhor que nos encha da sua graça, do seu poder, para vencer esse dia de frio espiritual que nós estamos vivendo. Eu sou da época, irmãos, já falei isso aqui, mas não quero ser redundante, mas já falei aqui, eu sou de uma época que, lá em Petrópolis, lá na Padre Moreira, onde era a nossa igreja, o pastor chegava, quando ele pegava o microfone, pastor Luciano, que ele cumprimentava a igreja com uma paz do Senhor, que fogo já caía. Eu sou dessa época. Era glória aqui, era glória ali, aleluia ali, e o fogo já pegava, a igreja inflamava e era pessoas sendo curadas, sendo libertas. Eu tive o prazer, a chance de observar e ver pessoas entrando lá pela porta da igreja com muleta, indo embora e largando lá para trás. Cadeira de roda, tinha um quarto lá atrás da sala pastoral, que estava cheio de cadeira de roda, depois eles até doaram aqui, de pessoas que iam para a igreja com cadeira de roda, e iam embora sem ela, doavam para a igreja. Eu sou da época, irmãos, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu tive a chance de ver, infelizmente, vendo tudo isso, acompanhando tudo isso, depois de um tempo ainda vim me desviar. Mas foi permissão de Deus para mim aprender o que eu aprendi no mundo. Para mim não cair no que eu caí. E hoje poder ensinar os meus filhos a não cair. Mas hoje nós não vemos mais isso. Eu acho interessante que a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Você observou aí esse texto? Ele fala assim, ó, e por se multiplicar o quê? Fala mais alto. Engraçado.
fala desse multiplicar a arrogância, a ingratidão. Não. Mas ele fala da iniquidade. Quem esteve aqui quinta-feira, na aula que o nosso pastor ministrou, aprendeu o que é iniquidade. Iniquidade é aquilo que você sabe que é errado, faz, sabendo que é errado, mas aí você acabou de fazer, viu que é errado, aí vai pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu sei que é errado, Jesus, eu pequei contra ti, me perdoa. Pronto, foi perdoado. Demora 10 minutos, faz de novo. Aquilo já está enraizado no coração do cara. Ele não consegue deixar. Iniquidade é aquilo que você não consegue largar. Você saiu do mundo, está na igreja. Saiu do mundo, está na igreja. Mas não está em Cristo. Porque aquela iniquidade te persegue. Você não consegue se livrar daquilo. Então isso é doença, sabe de quem? De crente. É doença de crente, irmãos. Pasmem, o que existe de crente iníquo não está no gibi, como diz por aí. Ele luta querendo largar aquilo, luta querendo largar aquilo, e vai e faz de novo. Vai e faz de novo. Davi, o rei Davi, ele tinha uma particularidade. Ele foi considerado, ele é considerado na Bíblia, segundo o coração de Deus. E por que ele foi considerado segundo o coração de Deus? Davi foi um pecador assim que... Como chega? Universidade, né? Universidade não é de pecar, foi Davi. Mas Davi tinha uma coisa importante nele. Davi, quando pecava, pedia perdão a Deus e aquele pecado ele não praticava nunca mais. Nunca mais. Davi não era iníquo, como eu talvez seja, você não sei. E nós precisamos a cada dia da misericórdia do Senhor para nos alcançar e nos livrar desta forma de vida que muitos levam. Eu vejo que a igreja hoje ela está muito diferente. Tem hora que eu acho que eu sou mais desse não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sinto falta daquilo. A gente sente falta daquilo, né? De ver uma igreja avivada, cheia do poder de Deus, que a palavra transforma quando ela é pregada. Mas há momentos na nossa vida que nós pregamos, parece que nós estamos pregando lá para o vale de Ezequiel, lá ainda teve retorno, né? Lá ainda teve resultado. Mas tem igreja que não tem mais resultado. Você prega a palavra, o povo escuta, mas não ouve. Não guarda. Não há mudança. Não há transformação. Continuamos as mesmas pessoas. Eu lembro que antigamente, quando se falava que Jesus está voltando, nossa, a gente ia para casa com medo. Um temor. E se Jesus vier agora? De madrugada a gente ia dormir, de noite a gente ia dormir, pensava assim, se ele vier de madrugada, será que eu vou? Hoje quase ninguém mais liga para isso. Prega que Jesus está voltando, é como se fosse entrar aqui e sair aqui, a pouco se lixando. E nós esquecemos que nós estamos sobre essa terra e que o minuto seguinte não me pertence. O minuto seguinte não é nosso, é dele. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um passo do tempo. Nós conhecemos um pastor, 50 anos de idade. 50 anos de idade, forte como esse homem aqui. Touro assim, sentindo uma palavra, tá, pastor? Forte, alto, assim.
Desceu numa escada, não foi, Cleide? Escorregou o calcanhar do pé, bateu com isso aqui no chão, foi internado aqui na Regional Leste. Eu lembro direitinho disso. Eu e minha esposa estavam chegando em Belo Horizonte, nós tínhamos uma filial lá da empresa, e quando nós chegamos lá, que eu abri a porta do carro, a secretária veio e falou assim: ó, nem desce, não foi mal. Que a notícia que eu tenho para te dar não é boa, não. O que foi? Acabou de chegar, reportagem. Um amigo seu lá de Petrópolis, lá de Juiz de Fora. Faleceu. Poxa. Paulo José era aquele. Nós não somos donos, irmãos, no minuto seguinte. Por isso eu preciso estar com a minha vida prumadinha perante Deus. Agradando a Ele, não é você não, agradando a Ele. Porque se eu agradar a Ele, com certeza eu vou agradar a você. Porque quando eu agrado a Ele, o amor dele está enraizado em mim. E é esse amor que nós precisamos ter uns pelos outros. É cuidado, é zelo, é preocupação. Não é aquele amor de palavra, te amo, Deus, te amo. Mas eu sei que o Deus está passando uma situação difícil na vida dele e eu não faço nada para ajudar ele. Sabendo que eu posso ajudar, eu não faço nada para ajudar ele. Eu louvo a Deus, porque nesse ponto, a nossa igreja, a nossa igreja chega junto. Estamos sempre juntos. Nós aprendemos com Ele. Está sempre ajudando. Ombro a ombro. Lado a lado. Tocou em você, tocou em mim. No bom sentido da palavra. É se cuidando um do outro. É vendo o outro no erro. Não faz isso. Uma igreja que tem o amor de Deus arraizado, não é igual a igreja de Corinto, que tem um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho aqui. Uma igreja que tem o amor de Deus enraizado, todos falam a mesma língua. Todos olham para o mesmo objetivo. Todos juntos. Caminhando juntos. Compartilhando juntos. Quem está entendendo até aqui? Se a gente fosse entrar, o tempo não vai deixar, mas se a gente fosse entrar nos versículos que Paulo escreve, ele fala assim, versículo 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e não tivesse amor, nada seria. Aquilo que eu falei, ter dons é muito bom, porém o dom não é sinônimo de salvação. Aqui, o que Paulo está dizendo é que eu posso ter um dom que eu tiver de profecia, que é superior, mas se eu não tiver amor, esse dom não vale nada. No versículo 3 ele fala assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Hoje em dia, virou moda. Distribuir fortuna. Distribuir dinheiro. Sabe onde? Na internet. Você já viu? O cara chega, um morador de rua sentado, ele chega, sem ele sentir, coloca um negócio do lado dele, vai para longe e fica filmando. Quem já viu isso aqui? Aí ele vai, o morador de rua faz assim, aí agora vem aquele pacote ali, abre, muita coisa lá dentro, às vezes dinheiro. Tem um cara aí na África, trabalha com isso, mas sabe para quê? Não é porque ele tem amor, não, é para ganhar clique.
para ganhar projeção na internet. Ele fica filmando. De que vale isso? Nada. Não valeu de nada. A ação dele não foi uma ação impulsionada, levada pelo amor àquela pessoa. Foi simplesmente para se projetar, para aparecer. É o que ele está fazendo. É muito bom, nós devemos sim ajudar as pessoas. A Bíblia nos ensina isso. Mas se você ajudar alguém, ajudou, acabou. Não fica soltando confete. É uma coisa entre você, aquela pessoa que foi ajudada, e Deus. Não é ninguém precisa saber. Porque senão aquela atitude tua, se você fizer isso, de nada valeu. É o que o texto fala. É fazer com amor. É dar com amor. É ajudar com amor. Sem pensar nada em troca. Porque automaticamente, quando nós fazemos isso, pastor Marco, quem é espiritual vai entender o que eu vou falar. Quando nós fazemos isso com um gesto de amor verdadeiro, amor ágape, amor puro, amor sacrificial, quando nós fazemos isso verdadeiramente para alguém, sem querer nada em troca, se espere. Mesmo que você não queira, mas a troca vai vir. Tem benefício para a tua vida, para a tua família, para a tua saúde, para a tua vida espiritual, mas você vai receber. Pastores que fazer isso sem pensar na troca. É igual aquele cara que vai para a igreja, entrega uma oferta, quando ele acaba de colocar a oferta na sala, depois você sabe que não pode fazer. Nem volta. Nem volta. Porque vai te fazer falta. Mas quando nós colocamos com amor, irmãos, eu falo isso, eu tenho certeza que aqui na igreja, aqui no público, tem pessoas que viveram e vivem isso. A gente fala isso com propriedade. A gente recebe retorno. Aí na hora a gente nem lembra o que aconteceu. Aí daqui a pouco o Espírito Santo está refrescando. Lembra aquilo que você fez? Assim que funciona a vida espiritual. Mas não faça pensando. Na hora que vai dar faz como? Entrega. Esquece. Entrega e esquece. Se nós formos continuar no versículo 4, ele fala assim: a caridade, o amor, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Quando nós temos um amor ágape enraizado em nós sabemos ser pacientes, temos paciência com o outro, sofremos a dor do outro, irmãos. Coisa terrível, irmão de Deus, é sofrer a dor do outro. Você nem dorme, meu irmão. Você nem dorme. Quando você sabe, Joana, que tem alguém sofrendo, você não pode ajudar. Você acaba com o teu dia, acaba com tudo. Sabe por quê? Porque o amor, ele é sofredor. E nós ficamos ansiosos para querer ajudar, para querer fazer. Não é tomar lugar de Deus não, viu? Tem gente aí, né? Tem gente que crê que a pessoa tem amor no coração e sabe que qualquer coisinha ele vai ajudar, ela vai ajudar, aproveita. Essas pessoas têm que ficar de olho vivo. Tem que ficar de olho aberto. Você tem que ter discernimento para entender quem realmente está e quem não está na visão do amor. E ele continua dizendo: é sofredor, é benigno. Ou seja, não é por qualquer desentendimento que eu vou abandonar minha irmã, meu irmão, qualquer bobeirinha que aconteceu entre eu e ele, ou entre eu e ela, que eu vou abandonar ele, virar as costas e tchau. O amor é benigno. Eu falo com minha esposa, eu sou muito explosivo. Muito explosivo. Mas meu negócio é assim: explodo, acabou.
nada no meu coração. Nada. Se eu fosse guardar, meu Deus do céu. Eu estava com poucos amigos. Mas eu louvo a Deus por isso, eu não guardo nada no meu coração. Diz o motivo, ultimamente agora, o pastor Clay sabe disso, grande, vai guardar um grande no meu coração. Na hora foi um momento de dor, machucou muito, doeu, mas Jesus tirou. Olho para essa pessoa, apesar de que quase não vejo, mas se eu olhar para essa pessoa, lembro, mas o que ela me fez não me faz sentir mal. Isso é perdão. É olhar para a pessoa, saber que ela te fez um mal, lembrar do mal que ela te fez, mas aquele mal que ela te fez não te faz mal hoje. Isso é perdoar. Esqueceu, tá bom. Morreu mal. Nós precisamos, irmãos, cultivar esse amor na nossa vida. Se nós queremos chegar aonde nós pretendemos chegar, porque nós estamos aqui não para tomar lugar aqui na igreja, ouvir, cantar, pular, falar, não. Nós estamos aqui em comunhão, aprendendo a palavra de Deus a cada dia, tendo comunhão com ela, com a igreja, com os santos, para juntos chegarmos ao céu. Mas isso que vai segurar a igreja, que vai levar a igreja unida ao amor. É a união, é a comunhão. Corinto, a igreja de Corinto, não tinha isso. Era um para lá, um para cá, um para lá, um pensamento diferente do outro. Crises espirituais, nos dons ministeriais. Eu espero que isso nunca aconteça conosco. Nunca. Nós não podemos perder esse brilho que a igreja tem. Não podemos perder isso. Essa comunhão, essa coisa gostosa que nos une. Estamos sempre juntos, sempre preocupados um com o outro, brigando, procurando saber. E, infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia, em muitas igrejas. Quem ama, não inveja. Quando alguém é promovido, ou quando alguém recebe algo de bom na vida dele ou dela, e que participa para nós deve ser motivo de alegria. Nós devemos nos regozijar juntamente com aquela pessoa que está sendo agraciada, que está recebendo algo de valor na sua vida. Por exemplo, como é bom, né? Hoje eu conversava com alguém a respeito de Flávio, a respeito de teologia. Eu fico feliz quando eu fico sabendo que alguém, como o Flávio, completou o curso ministerial lá de teologia, né, Flávio? É como se fosse eu. O que acontece com alguém, como o Flávio, como eu dizer, eu vivo. Porque indiretamente nós participamos disso. Nós oramos, nós conversamos, orientamos. Então é como se fosse a gente. O pastor Edmar agora teve uma conquista. A conquista dele é a conquista da igreja. A vitória dele é a nossa vitória. Sabe por quê? Porque não é o nome dele que está sendo exaltado, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Isso é amor. Isso é amor. Se a gente fosse continuar, dá tempo de falar mais uma coisinha? Nós não podemos ter a inveja de nada, de ninguém, de nada. Temos que ter sim. Eu tenho muito sobre isso aqui. Não dessa madeira aqui, desse plástico aqui, não. Está aqui. Eu tenho certeza que esses aqui também tem, sim. O ciúme que nós temos aqui não é ciúme de, não é inveja, e não é ciúme de dele estar aqui
ou dele está aqui, ou do Flávio está aqui, não. É ciúme de quem nós colocamos aqui para estar com a igreja. Esse ciúme nós temos. Esse cuidado nós temos. Não colocar qualquer um aqui para ensinar coisas que de repente saem fora da visão bíblica, que é a palavra de Deus. Esse ciúme nós temos. Esse é um ciúme bom. Não é ciúme de, sabe, poxa, não consegui, poxa, ele agora é capitão, recebe ele, meu filho, capitão, eu sou soldado raso, eu recebo. Esse que a gente pode ter. Mas o ciúme de um culto, sim. No versículo 5, já vou terminar, ele fala assim: o amor não se importa com decência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A palavra indecência aqui, ela não se limita à imoralidade sexual. Ela não se limita à imoralidade sexual. Mas ela descreve qualquer atitude que desonre ou constrange o seu próximo. É o que o texto está falando. Qualquer atitude que desonre ou venha a constranger o seu próximo, fazendo passar vergonha, ridicularizar. Quem ama, irmãos, trata todos com respeito. Fala com educação, não humilha ninguém, não ridiculariza pessoas, não age de forma arrogante. Irmãos, essa é uma forma que eu penso. Hoje eu conversava sobre isso com alguém, não lembro. Mas eu falava ontem que eu conversei quando eu estive aqui. Eu falei, acho que foi até com o Paulo e com o Thiago. Que quando eu tenho que conversar com alguém para chamar a atenção, eu levo lá para o gabinete, eu vou para um lugar aqui onde não tem ninguém, lá no cantinho, e com amor eu converso com aquela pessoa. Tem lugares ali, eu já passei por situações, em Petrópolis mesmo, de ver o obreiro chamando a atenção de irmãos na frente de todo mundo, não é ignorância, a maior humilhação, isso não existe. Hoje em dia isso é processo. Tomar muito cuidado com isso. Agora nós precisamos respeitar, porque todos têm direito a ser respeitados. Então, e aqui no culto, graças a Deus, né, pastor Paulo, pastor Gilmar, pastor Cleio, nós temos esse pensamento. Vai falar com alguém? Chama um cantinho. Agora, se for para falar bem de alguém, não é moleque, para que todo mundo possa ver e participar daquele momento, como eu fiz agora no início do culto, em relação às irmãs. Então, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo para aquela igreja, ela foi muito necessária para que houvesse um conserto naquele lugar. Quando ele fala que não busca os seus interesses, essa frase é uma direta, sabe para quem? Para o egoísta. Quem ama não busca só os seus interesses. Essa é uma frase direta para o egoísmo. Não, se eu estou bem, ele que se dane lá. Nós não podemos pensar assim. Temos que pensar no nosso, sim, mas pensar principalmente no nosso próximo, de uma forma de estar sempre junto, ajudando a caminhar, a seguir. Eu quero chegar naquele dia, em nome de Jesus, pastor, e não receber dele uma palavra assim: você não fez nada para ajudar a Rebeca. Você não fez nada para ajudar a Raquel. Não sei se ele vai perguntar isso, mas se vier perguntar, não, isso eu não quero ouvir dele. Eu espero que você também não ouça, porque vai ser muito triste. Nós tivemos a oportunidade, pouco vida temos,
estamos tendo de estar nos ajudando um ao outro e não ajudar. Então, nessa noite eu quero resumir essa palavra uma só coisa. Quando você pensar só em você, quando você pensar só em você, vá lá em Mateus 10:45. Coloca na tela ali, né? Quando você pensar só em você, o outro disse, dando para lá, abra sua Bíblia e leia Mateus 10:45. Se ele me ensinou, através da sua palavra, (45) 10:45. Marcos 10:45. Perdão. O que está escrito ali, irmão? 3, 1, 2, 3. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pronto. Se ele age dessa forma, certo? Quem sou eu para não agir? Quem sou eu? Quem sou eu, sabe? Quem somos nós? Ele veio para quê? Porque o Filho do Homem também não veio para ser o quê? Ele veio para servir. E eu preciso seguir as pisadas do Mestre. Eu estou aqui também para servir. Você está aqui também para servir. Nós estamos aqui também para servir. Vocês podem estar observando que lá atrás, no último banco, ultimamente vocês estão vendo alguns diáconos. E a gente convida para ficar um pouquinho com a gente, né? Se eu estou fazendo, colocar um gostinho na boquinha deles, sabe? Deixar eles com vontade de crescer mais. Mas aqui, vocês estão vendo quantos diáconos mesmo? Quantos diáconos? Quantos? Vocês estão tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diáconos. Aqui tem 9 diáconos. 9. Fora os que estão aí. Os japoneses que estão aí. Porque nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Aqui ninguém está aqui para ser servido, né, pastor? Nós estamos aqui para servir a igreja do Senhor. Mais um versículo. Versículo 6. Ele fala assim: o amor não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ou seja, quem ama não apoia mentira, mas a verdade. Quem ama não apoia pecado. Quem ama não ama o pecado, mas ama o pecador. Esse nós precisamos amar. E o texto, ele é bem claro, porque amar alguém não significa concordar com tudo o que ele faz, ou com o que ela faz, mas ajudar aquela pessoa a andar na verdade. Isso é verdadeiro amor. No versículo 7 ele fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor persevera, não desiste, não para, mas ele persevera. Tudo sofre, mas ele continua perseverando. Passa dificuldade, mas ele continua me amando. Você pode ser até apunhalado, enganado, traído, mas você não pode deixar de amar. Tem que continuar amando. Sofrendo,
É difícil, mas tem que amar. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você responder para mim não. Imagine você, tem um filho. E esse filho ele fica preso. Você é assaltado no Rio de Janeiro. E na hora que o assaltante vai roubar você, a roupa do teu filho fica presa na porta do carro. O cara vai embora com o carro e o teu filho sendo arrastado. E ele morre. Agora vem a pergunta. Você perdoa aquele assaltante que fez aquilo com o teu filho? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei quem lembra disso. A mulher foi assaltada. Quem lembra dessa matéria? Dizem que a perna do menino, a canela, ficou fininha, de tanto que arrastava no chão. Esse é um amor sacrificial. Você olhar na terra que matou o teu filho. E perdoa ele. Eu quero te convidar você a ficar sobre os seus pés. O meu apelo para você nessa noite é: seja sempre essa igreja que você é, amorosa, que tem comunhão uns com os outros. Falou mal desse aqui, você repreende. Continue sendo essa igreja. É essa igreja que o Senhor tem prazer de se manifestar, porque não permite que a desunião entre. É essa igreja que o Senhor tem prazer de estar. E não existem, é como existia na igreja de Corinto, grupos fechados. Então nós somos um grupo aberto para receber mais e mais pessoas. Tenha sempre a sua vida. Traga sempre na sua vida. A principal coisa é o que nos levará para o céu, que é o amor de Deus em nosso coração. Que você fique com essa palavra nesta noite. Eu quero pedir, pastor Luciano, esteja orando por esta igreja, mas pelo amor. Que o Senhor continue derramando o amor em nossos corações. E a gente nunca perca isso. Porque se isso nós tivermos, com certeza nós vamos só avançar. Vamos só crescer. Para a glória de Deus. Oremos, meus irmãos. E a palavra diz que o maior de tudo é o amor. Esse amor é Deus, que é o maior de todos. Um dia Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele te ama. Ele perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então a maior expressão de amor que você tem para com Deus é cuidar um do outro. Entendeu? E a Bíblia diz: orai um pelos outros. Eu acho que a maior expressão de amor que eu tenho para mim, que eu tenho para o Isaac, é orar para o Isaac. A Bíblia não tem aquela condição financeira de ajudar, mas a Bíblia diz: orai um pelos outros. A expressão de amor é orar. Às vezes tem algo no mundo espiritual que precisa ser destravado na vida do irmão, e com a sua oração, a sua expressão de amor, orando pelo seu irmão, essa pessoa vai alcançar. Por quê? Porque você, através da oração, você está demonstrando o seu amor pelo seu irmão. Então que possamos viver este amor, né, que foi ministrado aqui hoje. O amor ágape, o amor sem ciúme, o amor sem inveja, um amor que vai acrescentar, né, na nossa vida espiritual o maior dom que tem para que possamos exercer ele, que é o amor. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra ministrada aqui nesta noite, a qual o Senhor falou sobre o amor. E às vezes não ouvimos glória a Deus, não ouvimos ninguém falar em línguas estranhas, mas que esta palavra, essa expressão, que possa mover o nosso interior e mover o interior da igreja, e que essa unção de amor desça sobre a tua igreja, desça sobre nós, ó Pai. Pai, começando por mim, Senhor, venha repreender da minha vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e acrescentar em mim mais amor para o próximo, porque é o seu segundo mandamento.
Pai, em tuas mãos eu entrego a tua igreja nesta noite. E derrama sobre a tua igreja o amor que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus. Peço para a igreja. Amém. Estamos felizes porque chegamos mais um final de culto. Estamos felizes porque até aqui Deus tem nos abençoado por ter usado o nosso pastor com toda a intrepidez e ousadia nessa noite. O pastor Luciano e eu conhecemos uma missionária no Rio de Janeiro e a expressão de amor que ela teve, não sei se você lembra daquela missionária baixinha lá de Madureira, foi a pessoa que matou o filho dela. Ela foi para o presídio, ganhou ele para Jesus e conquistou ele como filho dela. Ela falou com Deus: Deus, o Senhor permitiu que meu filho morresse, então me dá o assassino dele agora como filho. Ela foi para dentro do presídio, pregou a palavra de Deus para aquele jovem, ele aceitou a Cristo como Salvador e todos os dias ela ia visitar ele e considerou aquele moço como filho dela. E o pastor Paulo falou uma coisa bem interessante na mensagem também. A maior visão da igreja não é o pastor dizer segundo a visão que Deus me deu, é segundo a visão que está na palavra do Senhor. A visão correta da igreja é a visão da palavra. Então que nós possamos continuar no que foi pregado pelo nosso pastor nessa noite, na visão da palavra, que é o mais importante para a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma vez mais na Tua presença nós estamos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito, pelas Tuas bênçãos, Senhor, a qual tem sido derramada sobre a Tua igreja. Somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra ministrada nessa noite, e que não falte o amor sobre a Tua igreja, não falte o amor na igreja, não falte o amor com a igreja, que possamos, Senhor, estar, Senhor, vivenciando e vivendo, Senhor, o que foi ministrado nessa noite através da Tua palavra. Leva-nos, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor, para os nossos lares, guardados, Senhor, de toda injúria, Senhor, guardados, Senhor, de todo mal, guardados de todas setas e dardos inflamáveis do maligno, Senhor, contra a nossa vida. Nos dê, Senhor, a noite de sono tranquilo, Senhor, abençoado, que possamos ter, Senhor, a noite de sono, Senhor, a noite de sono do justo, e tenhamos também, Senhor, uma semana abençoados, guardados e protegidos por Ti. Assim, Deus, nós oramos, gratos a Ti por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, e que haja paz sobre os muros de Jerusalém. A igreja reunida nessa noite diz: Amém. Terminado em nome de Jesus, e não sai sem despedir do teu irmão.